Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu quero ensinar você que é técnico a como ajustar uma chave de nível hidrostática, no caso aqui, tá? Mas o que nós vamos aprender aqui vai servir para qualquer outra chave de nível que você venha a ajustar, tá bom? Se você está interessado em aprender como isso faz, fica no vídeo até o final e bora lá, porque hoje tá bom demais. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Viver de PLC. E como todos vocês já sabem, aqui nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, técnico mais valorizado do mercado de trabalho. Gente, meu nome, para quem está chegando no canal agora, meu nome é Carlos Alberto, eu sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC. E no vídeo de hoje eu quero trazer esse tema aqui para vocês. Nós vamos ajustar a escala de uma sonda de medição de nível, né? Ou de uma medição de nível. No caso aqui nós vamos usar uma sonda hidrostática, tá certo? Então eu vou mostrar aqui de uma forma didática como funciona, como é o ajuste dela. Quando eu falo de ajuste, estou falando do ajuste relacionado à escala, porque quando você coloca uma sonda, você coloca ela para poder ela apresentar aí para você um valor que corresponde àquilo que ela está medindo, né? Que pode ser em metros, pode ser em centímetros, pode ser em cota. Então, assim, são várias as formas de representar aquele nível naquele momento, né? Então, fica no vídeo, gente, fica no vídeo até o final, que nós vamos tratar sobre esse assunto. Eu vou logo falando aqui, dando logo um spoiler para vocês, que esse vídeo ele vai depois ter continuidade, mas para eles terem continuidade, olha só, olha o compromisso, eles vão depender de vocês, tá certo? Então, assim, quase todos os nossos vídeos têm mais de 200 visualizações, então eu vou fazer uma pedida pequena, tá certo? Então, se a gente tiver 60 likes no mínimo nesse vídeo, 60 likes, tá certo? Olha como é pouquinho. Então, se eu tenho 200 pessoas que entram no vídeo para ver, não custa nada, vai lá e dá um like. Se tiver mais de 60 likes, a gente dá continuidade ao vídeo. Se não tiver, a gente faz um outro vídeo, porque eu vou entender que vocês não estão tendo interesse sobre esse conteúdo. Vocês querem ver um outro tipo de conteúdo, tá bom? Então, vamos acertar assim? Beleza, né? Então, acordo firmado. Depende de você o próximo vídeo. Se você der um like, a gente faz. Se vocês não deram um like, então a gente vai para outro tema, porque vai ser um feedback de vocês de que esse conteúdo é um conteúdo mais tranquilo, vocês não têm interesse, então a gente vai e parte para outro conteúdo, tá certo? Nós vamos tratar sobre sonda de nível, a gente vai fazer algumas demonstrações aí para vocês, e deixa eu compartilhar aqui com vocês a arte aqui, né? Esse é o tema automação para todos, né? A gente sempre trabalha com a temática. E esse aqui é automação para todos. Por quê? Por que eu resolvi fazer esse vídeo, pessoal? Porque eu sei que tem muita sonda de nível aí espalhada aí nas indústrias, né? Lógico que algumas delas são com ultrassônicas, radar, magnéticas, tipo boia, capacitiva. Então, assim, tem uma infinidade de métodos, de formas de você medir um nível, né? No caso aqui nós vamos usar uma sonda que eu considero como simples, que é uma sonda hidrostática, tá? Eu vou fazer aqui uma demonstração para vocês aqui, tá certo? Então vamos seguir a arte aqui para a gente andar para esse vídeo não ficar longo, porque quando fica longo eu sei que vocês ficam cansados. Gente, antes da gente dar início ao vídeo, bem rapidinho. Olha, gente, nós já passamos, certo? Nós já passamos de 1.800 inscritos. E eu quero estender esse agradecimento a vocês, tá? Eu gosto de falar muito pouco sobre assinar. Assiste o canal, ativa o sininho, tal, porque eu não gosto de comprometer o tempo do vídeo. Mas isso é muito importante para a nossa comunidade crescer, tá certo? A gente poder atingir mais pessoas. Cada vez que você tem mais gente inscrito, o YouTube ele coloca você em outro algoritmo, melhora o algoritmo do canal. Então mais pessoas começam a conhecer o canal, né? Então é muito importante o seu engajamento para a gente poder crescer. Vai lá, tem muita coisa boa no canal, tem playlists lá prontas, tem mini curso, tudo gratuito lá para você e para quem de fato entender que precisa desse conhecimento extra, tá bom? Então faz essa força aí. No final do vídeo, quando eu falei do like ou
eu quero dizer assim, né? Porque é uma forma de eu saber se aquele conteúdo ele está sendo agregador para vocês, né? Porque eu vou fazendo os vídeos e vou vendo, aí quando eu vejo que tem menos visualizações é porque pouco like, eu falo, ó, essa é uma temática que pouca gente quer saber. Quando eu vejo que tem mais, essa aqui é uma temática que as pessoas gostam de assistir. Ou seja, eu acho que tem muita gente interessada sobre esse tema, então eu vou explorando assim. Por isso que eu falo, se chegar a 60 likes, a gente dá sequência a esse vídeo. E é bom a gente ter uma sequência, porque fica um estudo completo, né? Fica uma aula completa, né? Vocês vão ver que no final do vídeo, vocês vão ficar ainda com algumas interrogações ali e tal, por mais didático que eu seja. E se a gente dá uma sequência, aquele assunto fica consolidado. E você pode, você já sabe até onde buscar na hora que você tiver uma emergência aí, tá? E esse é o objetivo do nosso canal, viu? Esse é o objetivo principal do nosso canal. Vamos lá? Bom, gente, vamos aqui para esse exemplo. Esse exemplo aqui é o seguinte, né? No Automação para Todos, a gente fez um esboço de um projeto, como seria o arranjo que a gente ia montar, e a gente definiu que usaria uma sonda desse tipo aqui, uma sonda hidrostática. Como é que funciona uma sonda hidrostática? Ela fica aqui mergulhada no fundo do tanque, do reservatório aqui no caso, né? Aqui são indicações aqui só para a gente poder entender mais ou menos quando o tanque está cheio ou não está cheio, né? As características desse tanque aqui, ele tem altura de 9 metros, ou seja, daqui até aqui ele tem 9 metros. E outra coisa, depois eu vou entrar nessa parte aqui de cota. Vamos falar primeiro como é que funciona isso. Então, ele tem, nesse cabo aqui dele, ele tem uma mangueirinha. Ele tem três fios. São três fios, parece. Não, 2 fios e uma mangueirinha. Um caninho que sai daqui de baixo, tá? Até a superfície. Qual o objetivo? O objetivo é dar ao sensor a referência da atmosfera, certo? Da pressão da atmosfera, para ele poder fazer o cálculo dele. À medida que essa água sobe aqui, aumenta a pressão aqui no diafragma dele aqui, no material piezoelétrico, e ele vai vendo uma pressão, ele compara com a pressão atmosférica, ele sabe qual é a pressão, e se você está falando de nível, uma vez que você conhece a pressão, você sabe qual é o nível daquele reservatório, né? Por quê? Porque existe uma escala aqui que chama-se MCA, metros por coluna d'água. Nós sabemos que a cada 10 metros por coluna d'água você tem 1 bar de pressão. Então, se você tiver aqui, tiver marcando 10, vamos supor que tivesse aqui no máximo, no 10, ele estaria medindo aqui uma pressão de 1 bar, né? Que é uma pressão bar, é uma unidade que mede pressão, tá certo? Que simboliza a pressão. Você tem quilograma de força por centímetro quadrado, você tem outras, mas PSI, mas aqui nós adotamos o bar, tá certo? Não sei porquê, né? Por que bar, né? Não, por nada, eu nem bebo, viu, gente? Então, assim, adotamos o bar, é muito comum, é muito usado, né? E aí você sabe quanto está esse nível em função dessa pressão. Acontece alguns erros aí, vai até essa dica, que às vezes as pessoas instalam essa sonda, quando chega aqui, que entra num painelzinho, eles botam um prensa-cabo e aperta. Aqueles prensa-cabo. Quando aperta, essa mangueirinha se fecha. Quando essa mangueirinha se fecha, o sensor perde a referência para a atmosfera e ele começa a ficar louco aqui, variando, medindo. Já peguei várias vezes esse defeito, viu? Tá variando bastante quando você vai ver lá a mangueirinha tá apertada. Na hora que você folga, às vezes até danifica, né? Porque ele é um plástico, ele deforma fechando e não abre mais. Às vezes você tem até que trocar o cabo ali, fazer um outro tipo de reparo para poder funcionar. Mas é raro quando chega nessa situação, certo? Por quê? Porque é uma medição que está lá, se alguém fechou agora, já está doido, no instante já fica doido. Então, alguém vai lá e corrige, não dá tempo dela deformar, porque ela viciar naquela posição fechado, né? Bom, então é assim que ela funciona. Então imagine que essa sonda aqui é uma sonda de 0 a 10 metros, né? Então, ela mede de 0 a 10 metros. Metros de quê? De coluna d'água, tá certo? E cada metro de coluna d'água ele representa um percentual.
mede, vem para esse controlador. Isso aqui é um controlador Precis, né? Eu peguei a imagenzinha dele aí na internet, trouxe. E ele aqui vai representar qual é esse nível, né? Mostrando em nível de fato, né? Então assim, é bem simples, porém existe alguns cuidados, né? Na hora que você bota esse controlador, ele leva um 24 volts aqui e gera esse sinal de 4 a 20, que é variável em função do que a sonda está medindo aqui embaixo, né? Mas ninguém vai chegar lá, aqui no visor, e vai ver, ó, a sonda está com 13 miliamperes. 13 miliamperes é o quê? Então assim, isso não é referência para quem é operacional. Para quem é operacional quer dizer, ó, o tanque está com tantos metros. Ah, o tanque está na cota tal. Ah, o tanque está com 70%. Isso é operacional. Isso são escalas de engenharia que você consegue operar em função dessa informação. Ah, não, tá 13 miliamperes. O que é 13 miliamperes? Você tem que fazer uma conta para achar o nível. Então, isso não é usual, isso não é prático, isso não é funcional, tá certo? Bom, mas se eu digo a vocês que eu tenho uma sonda de 0 a 10 metros e às vezes eu não quero representar ela em metros, tá certo? Eu quero representar ela em cotas, né? Porque imagine que esse tanque, esse reservatório, ele fica numa instalação que é subterrânea, por exemplo. Então você vê lá, ó, tá na cota 210 acima do nível do mar, por exemplo, sei lá, ou abaixo do nível do mar, não importa, você vai pegar a cota ali, né? E aí você tem, geralmente, quando você pega o desenho civil, você tem esses cortes que falam qual é a cota. Quando você chega numa usina, por exemplo, tudo é tratado por cota. Por quê? Porque é uma grande estrutura civil, ou feita dentro da rocha, ou feita concretado que fica abaixo do nível do rio, né? Então, tudo é feito por cota. Ah, cota tal, você já sabe que é o piso tal. Ah, beleza. Você se acha através das cotas, né? Então, vamos supor que eu não quero ver em metro, eu quero ver em cota. Como é que eu faço para representar isso, Carlos? Porque, ó, uma coisa é você instalar a sonda. Outra coisa é você fazer a sonda atender a necessidade daquele que contratou a sonda, né? Ou seja, daquele que vai se beneficiar dessa informação da sonda. E nesse caso aqui em específico, nós estamos deliberando que é por cota. O pessoal quer trabalhar por cota. Veja que a cota 220 ela ficou acima do reservatório. Mas imagine que isso aqui é abrigado, né? Outra coisa, informação importante aqui que eu queria dar a vocês. Quando você tem um reservatório de 0 a 9 metros, por exemplo, ó, tem 9 metros daqui para cá. Então, você sempre compra uma sonda ligeiramente maior. De mercado, nós temos sondas de 5, de 10, de 15 metros, de 20 metros, e aí outras, como é que eu posso dizer assim, alturas aí, metros de coluna d'água que tem aí no mercado, certo? Mas essas são as que eu já vi, as mais comuns aí. Então você pega uma ligeiramente maior. Você não pode pegar uma muito grande não, porque fica uma faixa muito inapropriada para aquilo. Mas isso aí é tema para outro bate-papo nosso, que é quando a gente vai escolher um instrumento, a gente precisa saber o que é que a gente quer medir, quais são os limites daquilo que a gente quer medir para poder especificar o instrumento mais adequado. Já que eu dei esse spoiler aí, dei uma próxima aula, imagina comigo, você quer medir uma pressão que vai de 0 até 5 bar, por exemplo. Aí você compra um sensor de pressão que mede de 0 a 500 bar. Pô, cara, aí tá sobredimensionado esse negócio. Então você vai ficar trabalhando numa faixa da escala do instrumento muito baixinha. E isso pode até aumentar a sua precisão, tá? A sua imprecisão, tá certo? Ou seja, aumentar o erro. Então é melhor você comprar, se ele trabalha de 0 a 5, eu compro um sensor de pressão de 0 a 10. Aí eu tenho um colchão aí. Por quê? Por que você não compra no limite? Porque eu não compro de 0 a 5? Porque podem acontecer momentos em que a pressão por um defeito subiu acima de 5. Então eu tenho que ter alguns limites que eu esteja lendo isso, né? Então você imagina aqui, eu tenho uma sonda de 0 a 10 e isso aqui fica abrigado. No momento que eu tiver uma inundação por algum problema, eu continuarei medindo
até chegar no limite máximo dela quando ela entra em overrange, e aí eu não meço mais. Mas depois a gente fala com mais detalhes sobre isso aqui, tá? Vamos lá. Então eu queria transformar, né? Eu quero transformar essa medição aqui, ó, de sonda de 0 a 10. Ela mede de 0 a 10, mas nós queremos que ela meça de 210 a 220. Por que 210 a 220? Porque a cota zero aqui desse poço, desse reservatório, é na cota 210. Então o zero para ela é 210. E a cota máxima é 220, ou seja, uma sonda de 10 metros vai variar de 210 a 220, certo? Então, como é que a gente faz para proceder isso? Olha só, essa sonda aqui de 0 a 10, ela mede, ela varia um sinal de 4 a 20 miliamperes. Ué, talvez você que conhece um pouco menos a instrumentação esteja se perguntando, ué, Carlos, mas por que, professor? Ela 4 a 20 miliamperes, por que não de 0 a 20 miliamperes? Esse é um outro conceito de automação que envolve a instrumentação que a gente vai debater no outro momento. Mas assim, só para dar um spoilerzinho aqui para vocês, quando a gente coloca um sensor começando com 4 miliamperes, a gente trabalha com mais segurança. Por quê? Imagina que esse cabo rompeu. Se esse cabo aqui quebrou por algum motivo, o sinal não vai chegar mais 4 miliamperes, vai chegar a 0. Se chega a 0 é falha, sobe uma falha, alguém vem tomar uma providência porque o poço pode inundar sem você estar vendo nível nenhum. Então se eu botasse um sinal aqui de 0 a 20 miliamperes, eu podia incorrer nesse problema aí, tá certo? Bom, vamos lá. Então, a faixa mesmo dele de variação, veja bem, ó, 4 a 20. Se eu pego 20 e subtraio 4, eu fico com 16 miliamperes. Então, essa é a faixa de variação entre 0 e 10 metros. É uma faixa de 16 miliamperes. Lógico que quando você vai medir lá, você vai ter 16, vai ter o 16 mais os 4, que vai dar os 20, né, quando tiver no máximo. E qualquer outro valor que você medir aqui, vai ser o valor que você vai achar, mais o 4, porque o 4 está nessa zona aqui, vamos dizer, de zona morta, né? Tá certo? Veja que o nível começa aqui. Então, o 4 aqui, ele não conta nada, ele só, a partir do 4 ele começa a contar. Então, a partir do 4 até chegar a 20, você tem 16 miliamperes de variação. Ficou claro? Se não ficou, qualquer coisa, coloca lá nos comentários, eu tenho o maior prazer de responder você. E se você tá gostando da aula até aqui, ó, não precisa nem fazer pausa, vai lá e faz o seu like e garante a continuação dessa aula com uma nova temática que a gente vai simular um defeito, tá certo? E como encontrar esse defeito. Beleza? Vamos lá. Eu pedi pouco like, 60, né? Vocês podem até dobrar, fica à vontade, senta o dedo no like. Bom, vamos lá. Então, gente, olha só. Se eu conheço esses valores aqui, eu posso tranquilamente montar uma tabela como essa aqui, ó, tá? Onde, ó, cota 210, 4 mA, cota 211, 5,6 mA e tal, e quando chegar na 220 vai dar 20 mA. Para isso, olha só, geralmente, quando você é chamado, que você é acionado, né? Você se depara com isso aqui, né? Carlos, lá tá indicando um nível, que geralmente esses postos aqui, gente, ó, deixa eu só voltar um pouquinho. Postos como esse aqui, geralmente tem uma régua de medição aqui. Aí o cara sempre compara o que tá aqui com a da régua. E é uma boa referência, né? Porque aquela régua foi colocada geralmente ali por topografia, então é tudo certinho. Então você consegue fazer um paralelo para corrigir um erro seu aqui do seu instrumento. Então é basicamente isso que nós estamos falando aqui na nossa aula, que a gente vai tentar entender como é que a gente corrige isso, como é que a gente chega nesses valores, tá certo? Bom, olha só, a gente coloca para seriar aqui um instrumento, né? Vocês sabem que vocês não vão medir lá direto, vocês têm que seriar. Vocês abrem o circuito, colocam o instrumento,
de forma que a corrente que vai vir até esse instrumento aqui, até o controlador, ela vai passar por aqui e você vai ver esse valor, tá? Então você faz isso aqui, experimenta em campo. Se você quiser fazer uma tabela como essa aqui, para certificar alguma coisa, é preciso que seu instrumento seja certificado também, tá? Eu vou fazer um outro vídeo só falando sobre certificação de instrumentos de medição, tá? Qual a importância deles dentro do ramo da automação. E assim, várias empresas mantêm uma série de instrumentos que eles chamam de instrumentos controlados. São instrumentos que periodicamente eles fazem a sua verificação da exatidão deles, tá certo? Vamos lá. Então, basicamente é isso. Aí eu coloquei o seguinte: se eu quero descobrir qual o valor da corrente, aqui já está tudo preenchido, né? Mas você vai aprender como preencher isso aqui, tá? Eu tô só demonstrando isso aqui para vocês. Eu já vou abrir a nossa planilha do Excel aqui e vocês vão, junto comigo aqui, aprender como fazer isso. Bom, eu criei essa formulazinha aqui, ó, que é valor da corrente, X é o quê? É o valor da cota que eu quero. Ó, eu já sei que quando tiver na cota 210, é 4 mA. Quando tiver na 220, é 20 mA. E quando tiver na 211, aí eu aplico a fórmula. Então, 211 eu jogo aqui em X, faço esse cálculo aqui e acho o valor. Só existe uma regra aí, uma regra que precisa ser seguida. Você não pode jogar qualquer valor aí e vai dar certo. Então, essa regra está aqui, tá certo? Então, esse aqui é o intervalo dos valores em que X pode ser admitido, né? Então, X pertence aos números reais, tal que 210 é maior ou igual a X e X é menor ou igual a 220. Então, ele fica dentro desse intervalo. Não adianta você botar aqui 209. 209 não faz parte dessa tabela. Então, você não vai... essa fórmula não vai servir para valores fora desse intervalo aqui, tá certo? Beleza? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos para a mão na massa agora, né? Eu criei aqui uma tabelinha no Excel. Deixa eu abrir ela aqui para junto com vocês a gente fazer isso aqui juntos, certo? Olha só. Vamos começar aqui. Vamos preencher ela juntos, tá certo? Imagina aqui, eu tenho... Qual é o máximo o mínimo da minha sonda? É 0, né? Qual é o máximo da minha sonda? É 10. Qual é o mínimo da minha corrente? É 4. Qual é o máximo da minha corrente? É 20. Qual é o mínimo da minha cota? Lembram lá no desenho? É 210. 210. Por isso que é bom assistir o vídeo anotando, né? Porque senão eu fico com dificuldade de ficar voltando para a imagem. Eu podia até ter colocado ela aqui que ia ajudar. Só agora eu estou vendo isso. Qual é o máximo? 220, né? Pronto, tá feito aqui. Esses são os valores das minhas cotas, do meu instrumento, do que ele gera e das minhas cotas. Aí agora eu quero construir essa tabelinha aqui com vocês. Eu botei 15 pontos, mas não precisa ser 15 pontos, né? Vamos lá. Na cota 210... Pô, isso aqui tá fácil, né? Quem é que não sabe que é 4, né? Ó, 4 mA. Na cota, eu vou botar aqui na última cota, certo? Eu sei que era para ser aqui, mas vou botar aqui. Na 220 é 20 mA, tá? Então, baseado ali naquela... Deixa eu só puxar aqui que eu tô com a câmera mesmo na minha cara aqui. Pronto. Baseado naquela fórmula que eu mostrei para vocês, a gente tem aqui, ó. Aqui eu vou colocar sempre o valor pretendido, né? Qual é o valor que eu quero? Ah, eu quero o valor 212. Quando a cota estiver em 212, quanto vai ser? Aí ele vai me dizer o valor aqui em corrente. E aí eu posso colocar o meu instrumento lá e ficar conferindo. Opa, bateu. É isso mesmo. Por quê? Eu indo com essa tabelinha lá para minha manutenção, eu já sei exatamente para cada cota qual é o valor que eu devo esperar miliamperes. Se aquilo estiver batendo, opa, o instrumento está perfeito. Se tiver um problema, é em outro local, tá certo? Então vamos lá. Então esse aqui é o valor pretendido. E o valor pretendido,
Você vai colocar aqui o valor que você quer e aqui vai ter a variação. E o que seria a variação? A variação seria, vamos fazer uma formulazinha junto, viu? Vê se eu lembro aqui. Seria esse, que é o valor pretendido, menos 210. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Ó, pensa comigo aqui, ó, juntos, vamos pensar juntos aqui. A minha cota mínima é 210, né? Eu fiz aqui uma subtração. Eu estou dizendo que o valor pretendido vai ser ele, a variação, né? Variação, lembre que a sonda é de 0 a 10. A variação vai ser o valor pretendido menos o valor inicial. Vamos supor que eu diga aqui 211, ó. É uma variação de 1 metro, certo? Ficou claro agora? É uma variação de 1 metro. Então, aí, com isso a gente já sabe. Bom, se eu estiver procurando a cota 211, é uma variação de 1 metro. Se eu estiver procurando a cota 214, é uma variação de 4 metros, tá? Mas eu não quero isso. Eu quero saber a variação, beleza, é importante para mim. Mas eu quero saber qual é o valor de corrente que eu vou achar, certo? Então vamos lá. Então aqui nós vamos ter que fazer uma outra fórmula, né? Que seria essa, ó. Igual, né? Vamos botar aqui seria essa variação aqui, ó, vezes 16. Deixa eu fazer assim. Deixa eu botar aqui só para... dividido por 10, que é a sonda, né? Aí eu fecho aqui e mais 4. Por que mais 4, Carlos? Onde é que você arrumou esse danado desse 4? Deixa eu só fazer aqui, viu? Opa, olha só. 10.4. Já achei um valor de corrente aqui. 10.4 miliamperes. Vamos olhar agora para a nossa fórmula, né? Ó, primeiro, vamos lá, deixa eu botar minha fórmula aqui de novo, para ficar legal. Aqui, ó, para vocês não se perderem. Deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês, né? Ó, veja aqui, valor de corrente é igual a X, que é o valor que eu quero. No caso ali que eu coloquei 214. Ó, na nossa tabelinha a gente já viu que tá certo, ó. 214, né? Ó. Menos 210, aí fica 4, variando, né? Vezes 16. Por que 16, Carlos? Porque, ó, lembra aqui, ó, são 16, né? A variação, né? 16. Teria outra forma de fazer matemática, mas eu criei essa forma desse jeito. Então, você pega esse produto aqui, divide por 10. Por que 10, Carlos? Vamos ver? Porque a sonda é de 0 a 10. É o limite da sonda. E depois, no final, eu acrescento 4. Por quê? Porque o valor que você vai medir não vai ser o que você vai achar sem esse 4. Porque sem esse 4 você está fazendo uma escala só dos 16. Aí eu coloco mais os 4. Por quê? Porque aqui, ó, lembra da medição? Ó, você tem 4 aqui que é só um ponto flutuante, né? É só um valor que fica flutuando dizendo que o cabo está ok. Então, o que você acha desse produto, você soma mais 4 e você vai achar o valor. Então é assim que funciona aqui essa fórmula aqui, tá certo? Então vamos lá. Se a gente for preencher aqui, é muito simples, né? E como eu falei para vocês, a gente usou como é que se diz? O X é pertencente aos números reais. Então veja bem, ó, eu tô vendo aqui 210. Mas eu quero saber qual é o valor de corrente. Imagina que eu chego lá, tá medindo 210.5. 210,5. Qual é o valor que tem que estar de corrente? Ó. Opa, desculpa, é aqui que eu boto. 210,5. Ó. 4,8. Opa, então é 4,8. Opa, beleza. Então veja que você consegue achar qualquer valor. 210,7, por exemplo. Ó, já é outro valor, né? Então vem aqui e bota, ó,
210,7, ó, 5,12. Dessa forma, gente, vocês estão fazendo a escala completa aí do seu instrumento. Lógico, você não vai colocar aqui todos os valores, não faz sentido. Mas uma vez que você sabe entre 210 e 211, aqui já 211, vamos botar 211. Quanto seria 211? Ó, 211. 5,6, ó. 5,6. Ó, tá vendo? Então assim, uma vez que você encontra entre o 210 e 211, quando você acha lá o 5,12, você fala, tá dentro, tá dentro. É isso mesmo que tem que estar. Se você tiver hoje um tablet, tiver essa tabelinha dinâmica lá, você pode jogar aqui e achar exatamente o que você quer. Então, gente, esse tipo de análise quando você está montando lá, na verdade, a sua sonda de nível, você está montando, você precisa fazer essa escala aí, você precisa saber quais são os valores, né? Às vezes a gente monta e é outra pessoa que faz isso, mas lembre-se, elas fazem isso, elas transformam a grandeza de metros MCA lá para alguma escala de engenharia, que pode ser percentual, que pode ser metro, pode ser milímetro, pode ser centímetro, pode ser cota e pode ser tantas outras coisas aí que talvez que eu nunca vi, mas você faz essas conversões, você encontra. E quando eu falei aqui dessa tabelinha aqui, eu falei para a gente saber quais são os valores em miliampere. Por quê? Porque isso ajuda no dia a dia a nossa manutenção. Você chega lá e o cara fala, pô, cara, tá lá, tá marcando, um exemplo aqui no indicador, por exemplo, tá marcando. Veja que essa tabelinha aqui é uma tabelinha muito simples, né? Muito simples. Fiz uma continha aqui, eu já tenho tudo. E ela vai ficar melhor na próxima aula. Se vocês fizeram o like aí, a gente vai fazer a próxima aula, melhorar essa tabela, para ela de fato ajudar a manutenção, tá bom? Se você tiver interesse nessa tabela, tu pede que eu também mando para vocês. Eu coloco lá o link para vocês baixarem. E a gente, assim vocês poderem usar, né? Vocês vão ter que só mudar os dados aí para poder familiarizar aí com o que vocês pretendem, como vocês pretendem preencher e voltar para a aplicação de vocês, né? Mais um exemplo, a gente vai melhorar essa tabelinha mais um pouquinho, se a gente for dar continuidade aqui ao nosso bate-papo, porque isso acontece muito. Aí o cara fala, cara, tá indicando errado. Tá indicando errado? Tá, ela tá dizendo, tá mostrando para mim aqui, vamos supor, no indicador lá no controlador tá dizendo 211,5, não tá batendo com a régua lá, Carlos. Eita, pô, como é que eu vou saber que esse negócio tá certo? O da régua eu sei que é certo, foi feito pela topografia. Mas qual é o erro disso aí? Aí eu boto uma tabelinha dessa e vejo quanto é que tá medindo. 211, era para medir quanto? 5,6 miliampere. Aí eu chego lá, ele falou que tá 211,5, né? 5, vamos ver quanto é, né? 211,5. Aí eu encontro isso aqui, 6,4. 6,4. Opa, se eu encontrei isso aqui, eu digo, eita, poxa. Ou seja, eu tô medindo lá 5,6, mas era para estar com 6,4. Opa, então tem coisa errada aí. Então você vai analisar, você vai ver se é a sonda, se não é o controlador. O controlador está com a tensão um pouquinho baixa, está influenciando na medição da sonda. Então assim, aí tem uma série de análises que a gente vai dar continuidade aqui, se assim vocês disserem que querem ver mais sobre esse tema. A minha cadeira, eu comprei esse negócio aqui, cara, deixa eu mostrar pra vocês aqui, que vocês são tudo de bom. Olha só, eu comprei isso aqui, que você escreve com essa canetinha aqui, Era isso que eu ia fazer. Eu ia fazer os cálculos com vocês aí, mas eu tô com duas telas aqui e eu não ensaiei antes, né? Aí eu vi que eu tava aqui querendo escrever e não tava conseguindo, cara. Tava perdendo aqui, eu só ia pra esse monitor aqui. Aí eu tentei abrir ali e eu vi que vocês não estavam vendo. Então, deixa quieto, não vou fazer adaptação mais aqui na hora, não. Porque senão fica... aquilo que a gente acha que estava ruim fica pior. Não é isso, pessoal?
Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês no dia de hoje. Deixa eu voltar aqui para outra câmera, ver se ela tá até funcionando. Isso, tá funcionando sim. Eu queria conversar com vocês no dia de hoje. Mais uma vez, não deixa de dar o seu like, o seu dislike, coloca o seu comentário. E é isso aí. Eu preparei essa aula aqui até muito empolgado, que eu achei bem bacana, certo? Que isso vai mentalizando vocês que às vezes um simples instrumento ele requer que você tenha um entendimento de como ele funciona para você de fato sair de uma enrascada, tá certo? Do dia a dia. Simplesmente ver lá, sonda, mediu, tá certo, tá errado. Não, tá certo, tá errado? Por que tá errado? E aí você precisa de toda essa análise para você de fato... eu já vi várias vezes, pessoal, as pessoas simplesmente trocam a sonda, aí funciona por um tempo, depois dá ruim de novo e tal. Não existe aquela análise técnica, né? Nós somos técnicos. Então, se nós somos técnicos, nós precisamos fazer análise técnica. Rapidamente a gente fez aqui uma planilhazinha que ajudou. A gente podia ter feito os cálculos na mão. Eu queria fazer na mão aqui para mostrar a vocês, mas esse bichinho aqui de escrever acabou não funcionando. Eu estou tentando trazer o máximo de novidade para a gente implementar aqui, ficar melhor e a gente poder interagir melhor, poder demonstrar de uma forma mais simples para vocês e que vocês consigam entender, tá certo? Então, gente, a gente fica por aqui. No vídeo passado, é interessante, eu fui fazendo a demonstração ali do instrumento que chegou e eu senti muita dificuldade com as câmeras, para elas focarem aqui o instrumento. Tem horas que eu estava mexendo com o instrumento e vi que a câmera não estava vendo, aí tive que regrava. Então assim, é um processo de aprendizado também, mas o objetivo vocês podem ter certeza que é só que é levar conhecimento para vocês, tá bom? Forte abraço, se inscreve no canal, ativa o sininho, bora crescer, bora transformar a família Viver de PLC na maior família de automação do Brasil. Forte abraço.